Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o que fizeram com o Corinthians, hein? O noticiário do Corinthians nesta semana tem presidente afastado virando réu num processo acusado de prejudicar o próprio Corinthians. Tem o Corinthians, a mando da justiça, tendo que receber 40 milhões de reais de indenização. Tem ex-presidente tendo suas despesas divulgadas, entre elas despesas pagas com dinheiro do clube para comprar picanha, cerveja, sorvete e Tadalafila. Esse é o noticiário do Corinthians. O que fizeram com o Corinthians? Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui para você ter acesso a informações de estatísticas, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score, é o aplicativo que eu uso, está à sua disposição também. Vamos lá. Notícia desta semana, do início desta semana, de que Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, virou oficialmente réu no caso Vaidebet. Junto com ele, também viraram réus os ex-dirigentes do Corinthians, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, além do empresário Alex Cassundé. Eles são réus de 3 crimes: associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. Então, agora não tem mais possível acusação, investigação. Não, agora eles são réus. Eles são considerados réus pela Justiça de São Paulo. E como é que funciona esse trâmite, né? A polícia investigou o caso. No fim da investigação, o Ministério Público entendeu que havia elementos para oferecer uma denúncia, e agora a Justiça de São Paulo, após receber a denúncia do Ministério Público, entendeu que aquela denúncia tem substância para ser julgada, tem condição ali de gerar um julgamento. E aí tornou réus essas 4 pessoas pelo caso Vaidebet. Para quem não lembra, o que é o caso Vaidebet? O Augusto Melo, quando assumiu a presidência do Corinthians, no início de 2024, ele apresentou o patrocínio da empresa Vaidebet no valor de 370 milhões por 3 anos, e que foi vendido, na época, pelo Augusto Melo como um acordo sem igual no Brasil e tudo mais. Depois que o acordo foi fechado, começou uma investigação dentro do Corinthians sobre o pagamento de comissões por esse acordo. E aí, num primeiro momento tinha dito que não ia ter comissão nenhuma, depois apareceu que tinha uma empresa responsável por intermediar esse contrato, que era a Rede Social Media Design, empresa do empresário Alex Cassundé, que já trabalhava para o Augusto Melo na campanha eleitoral do Augusto Melo. Pelo valor, pela comissão, a empresa Rede Social Media Design deveria receber 25 milhões de euros, perdão, 25 milhões de reais, e desse valor a empresa recebeu apenas 1.400.000, 2 parcelas de 700 mil reais. E aí, depois de uma análise dentro do Corinthians, isso gerou um certo ruído dentro do Corinthians, porque esse repasse desses 2 pagamentos de 700 mil reais foram feitos sem a autorização do diretor financeiro da época, do Rosalá Santoro, tá? Aí, depois, continuaram investigando dentro do Corinthians, e isso passou a envolver a polícia, que o valor de 1.400.000 foi repassado pela empresa de Cassundé para a New Way Soluções Integradas, uma empresa que, segundo a polícia, é uma empresa de fachada. E aí a polícia entrou de vez no caso. A investigação da polícia, o fato da polícia
Assumir a investigação do caso fez a empresa VaideBet sair do Corinthians, rescindir o contrato, dizendo que aquele procedimento infringiu a política anticorrupção da própria VaideBet. E aí saiu, deixou de patrocinar o Corinthians e o caso continuou sendo investigado pela polícia. Depois a polícia descobriu que o dinheiro repassado pela empresa do Cassundé para a Newway foi para uma outra empresa chamada UJ Futebol, que é uma agência de gestão de carreiras que pertence a Ulisses Jorge e recebeu um pagamento de pouco menos de R$1.100.000. E no entendimento da polícia, a UJ Futebol recebeu esse dinheiro como pagamento de despesas da campanha eleitoral que o Augusto Melo fez no Corinthians. E ainda tem uma outra questão, que essa empresa, essa UJ Futebol, tem um envolvimento com uma facção criminosa de São Paulo e tudo mais. Então tem toda uma... esse é o processo. Resumindo, esse processo, essa investigação da polícia virou denúncia do Ministério Público e agora virou um processo em que os acusados pelo Ministério Público, os denunciados pelo Ministério Público, viraram réus. Quando vai ser esse julgamento? Vai depender do processo da justiça, do andamento da justiça. Vai acontecer aqui todo o procedimento normal de um julgamento. Agora que o juiz aceitou a denúncia do Ministério Público, os réus vão ser citados, depois de citados vão apresentar a sua defesa, depois de apresentar a sua defesa vão preparar os argumentos de defesa, vão ter o direito amplo à defesa, vão apresentar seus argumentos, vão ouvir testemunhas, vão prestar os seus depoimentos, as suas declarações em juízo, até o juiz decidir se eles são culpados ou se eles são inocentes. Mas o fato é, o Augusto Melo, hoje, presidente afastado do Corinthians, é réu num processo que, segundo o Ministério Público, causou prejuízo ao Corinthians. Tanto causou prejuízo ao Corinthians que, além da denúncia contra os citados, o Ministério Público também recomenda que os denunciados devolvam ou paguem R$40 milhões aos cofres do Corinthians como indenização. Ou seja, segundo o Ministério Público, o Corinthians merece receber, a instituição Corinthians merece receber R$40 milhões dos denunciados como indenização pelos malfeitos no entendimento do Ministério Público. E, inclusive, o MP também pediu à Justiça, e aí precisa ver detalhes de como foi, quanto cada um paga e tudo, mas o Ministério Público pediu à Justiça que haja o bloqueio de bens, de contas, de imóveis, de empresas dos citados na investigação. Então, o Ministério Público falou, essas pessoas que eu estou denunciando por terem prejudicado o Corinthians têm que pagar 40 milhões de indenização para o Corinthians. Para que isso aconteça, eu estou demandando que seja feito um bloqueio dos bens desses citados. Então, tem aí. O Augusto Melo continuou tendo, após virar réu, continuou tendo a mesma postura que tinha antes, negando todas as acusações, dizendo que não fez nada de errado, se dizendo vítima de uma perseguição por causa do jogo político que existe no Corinthians, e deu ao entender, quando se manifestou, de que a sua defesa vai caminhar para uma nulidade processual, ou seja, seus advogados vão caminhar para um cenário em que eles entendem que há vários erros no processo e que esses erros vão levar ou vão defender que esses erros levem à nulidade do processo. É uma situação complicadíssima, é uma situação gravíssima, são crimes graves, associação criminosa, são réus, né, por crimes graves, associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado, e tornam o ambiente do Corinthians, que já é um ambiente muito, muito, muito explosivo, desde que a então oposição, encabeçada pelo Augusto Melo, venceu o grupo anterior que tinha o comando no Corinthians,
tal grupo Renovação e Transparência. Desde então, esse ambiente político está muito explosivo, muito efervescente. O Augusto Melo, ele tinha até argumentos para dizer que era vítima de uma perseguição dentro do jogo político do Corinthians. Porque o grupo Renovação e Transparência parece que nunca aceitou o resultado da eleição. Só que agora ele é réu na justiça comum de São Paulo, não é na justiça esportiva, não tem nada a ver com a justiça esportiva. Agora ele é réu no Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora é o Ministério Público dizendo que esse evento, que é tudo que envolve o patrocínio da VaideBet, teve erro, teve coisa errada, teve indício no que, no entendimento do Ministério Público, é crime. Então, agora, por mais que o Augusto Melo continue dizendo que ele é vítima dentro do jogo político do Corinthians, ele é vítima desse jogo político, a realidade é que alguém que está fora do jogo político do Corinthians, que é a Justiça de São Paulo, entendeu que tudo que aconteceu tem indícios de crime e por isso denunciou. E o juiz, que poderia ter dito, Ministério Público, não vejo elementos, não vejo sustentação nessa denúncia, vou arquivar. O juiz, a Justiça de São Paulo, entendeu que tem substância para julgar. Então, agora, por mais que o Augusto Melo diga que é vítima de um jogo político que ele diz que é sujo dentro do Corinthians, agora o caso está acima, o caso está na Justiça de São Paulo. E olha que situação. No dia 9 de agosto, ou seja, hoje é dia 23 de julho, no dia 9 de agosto, daqui a 18 dias, o Corinthians vai realizar uma votação, tal qual manda o seu estatuto, para julgar o impeachment de Augusto Melo. O estatuto do Corinthians diz que quando um presidente sofre impeachment, essa decisão dos poderes do Corinthians tem que passar por votação do Colégio Eleitoral do Corinthians, ou seja, dos sócios do Corinthians. Os mesmos sócios que, no final de 2023, elegeram o Augusto Melo como presidente, esse mesmo Colégio Eleitoral, né, considerando, não sei se serão exatamente as mesmas pessoas, porque nesse momento pode ter sócio que não, pode ter gente que não era sócio que entrou, pode ter gente que era e deixou de ser, mas os sócios do Corinthians vão, no dia 9 de agosto, votar para decidir se o Augusto Melo será afastado definitivamente, ou seja, ele sofre o impeachment definitivamente, ou se o Augusto Melo retorna ao cargo de presidente do Corinthians. Existe essa possibilidade. Daqui a 18 dias, é possível que o Augusto Melo seja novamente o presidente do Corinthians. Por quê? Se os sócios votarem para ele voltar, ele volta. Se os sócios votarem para o impeachment continuar, ele está definitivamente afastado. Olha que situação. O Corinthians pode, daqui a menos de 20 dias, ter no cargo de presidente um presidente que é oficialmente réu por prejudicar o Corinthians na avaliação do Ministério Público de São Paulo. Olha que situação. O que foi feito, o que está sendo feito da vida de um dos maiores clubes do Brasil. É algo estarrecedor. É algo, assim, alarmante. E aí, além dessa questão jurídica, dessa questão que está entregue à Justiça de São Paulo, na terça-feira também, o Globoesporte.com trouxe notas fiscais, cupons fiscais da passagem do Duílio Monteiro como presidente do Corinthians. O Duílio foi presidente do Corinthians em 2021, 2022, 2023. E nessa terça, na reportagem do Globoesporte.com, apareceram várias despesas, várias notas, vários cupons fiscais de despesas aparentemente pessoais realizadas em setembro e outubro de 2023, que foram pagas com dinheiro do Corinthians. Entre elas, aparece um gasto com um mini mercado, com uma descrição de buffet, uma descrição muito genérica, totalizando todas as notas R$30 mil. E esse mini mercado, o Globoesporte.com foi
ao endereço que está lá no mini mercado. No endereço citado na nota não existe nenhum mini mercado. É uma residência, totalizando R$ 30.000. Depois, apareceram 38 cupons fiscais do supermercado Oba, que é um supermercado, uma rede grande, até relativamente grande, da cidade de São Paulo. E nessas 38 notas, tem essas 38 compras, tem compras de materiais de limpeza, tem compras de coisas que poderiam bater com a manutenção de um clube como o Corinthians. Embora eu tenha muita desconfiança, não, mas eu acho estranho compras assim serem feitas diretamente no mercado. Geralmente, se você quer comprar produto de limpeza para um clube do tamanho do Corinthians, você compra num tamanho gigante, até para conseguir preços melhores. Mas enfim. E nesses gastos também tem alguns gastos bem diferentes de um gasto para um clube de futebol e comprados com a conta corporativa. Tem gasto de picanha, tem gasto de cerveja, tem gasto de sorvete, enfim. Em outras notas aparecem notas pagas pelo Corinthians com despesas que o tomador das despesas é o próprio Duílio. Entre elas, lavanderia, entre elas, salão, barbearia, esse tipo de coisa, floricultura, remédios, compras de remédios e 2 compras, e aí partiu para o lado do pitoresco, do lado do curioso, 2 compras de Tadalafila, que para quem não sabe, o Tadalafila é um medicamento fartamente utilizado nos dias de hoje para, como diria o filósofo Vanderlei Luxemburgo, o Tadalafila são medicamentos usados para ficar apontada pro Shell, sabe? E pagas com dinheiro do Corinthians. Na semana passada, ou 2 semanas atrás, o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, uma pessoa influente, diretor do Corinthians, devolveu o dinheiro aos cofres do Corinthians por despesas pessoais pagas com dinheiro do clube, inclusive em festa de Réveillon e tudo. E ele devolveu o dinheiro, dizendo: o Duílio disse que só vai se manifestar sobre isso quando ele tiver acesso aos documentos apresentados pelo Globoesporte.com, para ele poder checar a veracidade, porque na visão dele o que está sendo feito é um esquema sujo para sujar o nome dele, e que ele está tranquilo de ter feito as coisas certas. E aí você junta as duas coisas, você tem o grupo que era oposição na eleição de dezembro de 23, o cabeça desse grupo, que é o Augusto Melo, réu, acusado de prejudicar o Corinthians. E vai ter o seu direito à defesa. Então, por isso que a gente está tratando ele como réu. No ordenamento jurídico brasileiro, qualquer um é inocente até que se prove o contrário, ou até que seja julgado culpado. E então o Augusto Melo, ele é réu. Ele não é culpado, ele é réu. Ele ainda será julgado. Mas você tem a antiga oposição, comandada pelo Augusto Melo, que ganhou a eleição no final de 23, réu num processo em que o Corinthians foi, segundo o Ministério Público, lesado. A antiga situação, que hoje é a oposição, o Grupo Renovação e Transparência, que há muito tempo não é renovação, e há muito tempo, se é que houve, não tem transparência, se é que um dia houve, está envolto a uso do dinheiro do clube para pagar coisas pessoais. É o buraco em que o Corinthians está metido. Um dos maiores clubes do Brasil, dos maiores clubes do continente, está metido. Esse é o cenário que está metido o Corinthians. E com que cara um grupo pode acusar o outro? Com que cara um grupo pode se defender do outro? Na prática, hoje, aí opinião minha, o Corinthians tem que se livrar desses 2 grupos. O Corinthians precisa de um terceiro grupo. O Corinthians precisa de para usar uma expressão que ficou famosa na política brasileira, o Corinthians clama por uma terceira via.
Porque os dois que estão aí, não dá. E aí, por um acaso, cara, quando eu tava me preparando para gravar esse vídeo, o Pedro Ramiro, cadê? O Pedro Ramiro, que é repórter da Record, e já trabalhou também muito tempo na Rádio Bandeirante, ele publicou essa nota aqui no Twitter dele, que é uma nota da torcida Gaviões da Fiel. E a nota diz o seguinte: a diretoria do Gaviões da Fiel, torcida, recebeu nesta terça-feira os idealizadores do projeto Safiel. E o nome é esse mesmo, Safiel. Iniciativa que propõe a transformação do Departamento de Futebol do Esporte Clube Corinthians Paulista em uma sociedade anônima de futebol com controle majoritário da torcida. O encontro realizado na sede da entidade teve como objetivo apresentar os princípios estruturais da Safiel, esclarecer dúvidas, ouvir sugestões da diretoria do Gaviões. Participaram das reuniões os empresários Carlos Teixeira, Maurício Chamati, envolvidos diretamente no desenvolvimento do modelo de SAF popular. E aqui diz: a diretoria do Gaviões destacou a importância em manter o protagonismo da torcida nas decisões que envolvem o futuro do clube e reforçou seu compromisso com a transparência e a defesa dos interesses da coletividade corintiana. O Safiel propõe um novo modelo de governança baseado em gestão profissionalizada, participação popular no meio de aquisição de cotas, e aí o financiamento dessa SAF viria da participação de aquisição de cotas. Então, o torcedor, e não só torcedor, qualquer um poderia ser dono de parte dessa SAF, e foco na recuperação financeira do futebol alvinegro. Como próximo passo, o projeto será formalmente apresentado ao Conselho Deliberativo do Gaviões da Fiel. A proposta será avaliada pelos conselheiros, que terão a oportunidade de debater profundamente os pilares da iniciativa e sua viabilidade. Eu não sei se isso é o melhor para o Corinthians, mas isso é alguém pensando em alguma alternativa. Se é um dogma, talvez, o Corinthians, com o tamanho que tem, virar uma SAF, ficar na mão de uma única pessoa, como normalmente tem algumas SAFs, e tem algumas no Brasil, né? Hoje, a SAF do Botafogo pertence ao John Textor, a SAF do Cruzeiro pertence ao Pedrinho Lourenço, e por aí vai. A SAF do Red Bull Bragantino, ou a empresa que cuida do Bragantino pertence ao, né, tem a tomada de decisões da Red Bull. Se isso é um dogma no Corinthians, uma única pessoa decidir o destino do Corinthians, que atualmente, mais ou menos, é o que acontece, né? Não é uma só, mas são 3, 4, 5 eleitos ali que estão deixando o Corinthians nessa situação. Essa SAF é uma possibilidade de fazer uma SAF que o comando é popular. Não sei se isso vai dar certo, não sei se isso é viável, não sei se mas é alguma coisa nova, é alguma tentativa. Porque do jeito que o Corinthians está, a gente se pergunta, o que fizeram com o Corinthians? O presidente eleito está afastado e réu na Justiça Paulista. Presidentes anteriores, um teve que devolver dinheiro, o outro é acusado de ter gastos pessoais pagos com o dinheiro do clube, inclusive para comprar Tadala Fila. O que fizeram com o Corinthians? Eu, de fato, não consigo conceber. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa disso? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo, sininho das notificações no canto. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça aí para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.